Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal do Doc. Hoje nós vamos falar para você, é uma aula um pouquinho mais avançada aí para quem lida com opções. Nós vamos falar sobre Ratio Spreads, ok? Então o que é um Ratio Spreads? Como o próprio nome já diz, você vai criar uma razão, né? Não é uma trava convencional onde você tem um contrato comprado e um vendido. Você vai ter sempre mais a venda do que compra. Então, normalmente, um Ratio Spreads é composto por uma opção comprada num strike fora do dinheiro e um pouco mais fora do dinheiro ainda, dois contratos vendidos. Então, aqui no lado da call, por exemplo, como que você faz isso fora do dinheiro? Olha aqui, ó, strike 45, dois contratos vendidos e comprado um pouquinho mais dentro do dinheiro, um strike comprado na 40, que tem uma diferença de 5, por exemplo. Na put, obviamente, é o contrário, porque a put mais fora do dinheiro é a put de 45, aqui nesse exemplo. Você fica short dois contratos e long um contrato um pouco mais próximo do dinheiro, como por exemplo aqui os 50. Tá? Normalmente nós fazemos a ponta short num delta entre 25 e 30, e vocês vão entender o porquê. Idealmente fazemos quando o IV Rank está alto, porque nós estamos vendendo volatilidade. O risco máximo é ilimitado para uma das pontas e montamos geralmente sem risco para um dos lados. Não usamos nunca quando o IV Rank está abaixo de 25. Tá? Então nós geralmente usamos com IV Rank alto, idealmente acima de 40, acima de 50. Quanto mais alto, melhor, porque mais caro está o prêmio, já que nós estamos com duas opções vendidas e uma comprada. A relação que a gente usa normalmente é 1 para 2, mas você também pode usar 2 para 3, 3 para 5, 5 para 8 e assim por diante. O que interessa é só você calcular o seu delta resultante para você ver o quanto de exposição você vai querer para o teu trade. Tá? O lucro máximo é se o papel fica aqui, ó, no dia do vencimento, ao redor daquelas duas puts vendidas. Nesse caso aqui estamos exemplificando um ratio na put. Esse profit máximo é o quanto você recebeu para montar o trade mais a distância entre os strikes. Tá? Preferimos fazer sempre o trade do lado da put, porque normalmente quando a ação cai bastante, ela aumenta muito a volatilidade, então aí a gente espera aí uns 2, 3 dias, ver se aquele papel vai continuar por ali, isso aumenta a vol e a gente procura vender exatamente ali naquele momento. O setup é exatamente assim, então você faz sempre fora do dinheiro, ok? Então você faz a compra de um strike fora do dinheiro e a venda de dois strikes mais fora do dinheiro ainda, ok? E você com isso vai ficar direcional, né? Se for na put, você vai querer que o papel suba. E obviamente, sempre que você fica mais direcional, a tua probabilidade de lucro vai diminuir. Então, por isso que você tem que prestar bastante atenção no teu delta resultante. Quanto maior for o seu delta final, maior vai ser o prêmio que você vai receber, porém a tua chance de lucro é um pouco menor. Se você fizer isso aqui muito próximo do strike no dinheiro, você vai ter uma chance menor, obviamente, de conseguir que esse trade seja vitorioso, porém, se for vitorioso, você vai oferir mais lucros. Você vai montar o trade observando essa relação de delta resultante. Então, por exemplo, vamos supor que você faça um ratio comprando uma put no delta 42 e vendendo 2 no delta de 30. Qual que é o teu delta resultante? O teu delta resultante é 60 menos 42. Poxa, Doc, mas por que 60? 60 porque você tem dois contratos de uma put vendida no delta de 30. Então lembrar que o delta da put é negativo. Se você tem dois contratos no delta de 30, você tem 60 deltas, mas você está vendido. Você está vendido, o teu negativo vira positivo. Então você tem mais 60 de delta. E o contrato comprado, o delta é negativo, é menos 42, 60 menos 42, vai dar uma resultante de mais 18, por isso que uma ratio na put é sempre com delta resultante positivo, então você quer que o papel suba. Na call o raciocínio é simplesmente invertido. Okay? E olha que interessante, o delta resultante da ratio aproximadamente, é quase sempre assim, ele corresponde ao delta do próximo strike mais fora do dinheiro, que é aquele que nem está envolvido no trade. Vocês vão ver isso um pouco mais para frente. Então aqui um exemplo de um ratio spread na call, que é um trade bearish, você está assumindo que o papel vai cair. Então você vai lá e vende aqui, por exemplo, no strike 49, dois contratos, e um pouco mais dentro do dinheiro você vai comprar um contrato. Então fica essa aqui a curva de payoff. Tá? Então você observa qualquer coisa no preço aqui, ó,
que o papel termina aqui na data de vencimento, você está ganhando nessa parte verde, né? O papel aqui no caso estava 43, isso aqui é uma ratio OTM, então é assim que se monta. E quando nós montamos essa call, observem que interessante, ó, nós montamos 2 contratos vendidos no strike 49 e um comprado no 48. Tá? O delta resultante dessa operação é um delta de menos 20. Então, onde está o menos 20 de delta se você fosse ter somente um contrato de venda de call? Está aqui, ó. Tá? Então, olha que interessante. Sempre que você tem um ratio 48, 49, diquinha, o teu delta resultante é o delta da próxima opção OTM. Tá? Ok? Então, olha aqui, ó, delta resultante menos 20, o delta da 50, que é o próximo strike fora do dinheiro, depois do 49, de 20. Do lado da put, exatamente a mesma coisa, tá? Então nós vamos montar aqui, ó, o papel está em 43, se a gente fosse montar na put sempre fora do dinheiro, OTM, ok? Venderíamos 2 contratos na 39, compraríamos um na 40, o delta resultante disso aqui, ó, 22,62 é positivo, então a gente quer que o papel suba, e subindo ele vai ganhar dinheiro, e se ele cair um pouco e ficar próximo na data de vencimento, ou próximo da data de vencimento, ao redor do strike 39, aí é o teu lucro máximo, tá ok? Mesma coisa, o mesmo raciocínio que fizemos para put, então você vai ter um ratio na put 39,40, o teu delta resultante é 22,50, que é muito próximo desses 23, que é o delta da 38. Tá? Então o delta positivo final é igual praticamente ao delta da próxima opção fora do dinheiro. Essa dica é importante porque assim você consegue medir muito bem a tua exposição. Tá? Então outros exemplos aqui mais práticos, né? A MU, por exemplo, aqui com 39,54, a gente vai fazer um ratio na put. Olha o que nós fizemos aqui, ó. Vendendo 2 contratos na 35 e comprando um na 36, um delta resultante final de 19, praticamente 20. Então, a tua chance de lucro é o inverso desse delta, porque nós estamos vendidos, mais ou menos 80%. Nós recebemos para esse trade 89 centavos. Então, 89 centavos corresponde a essa parte verde aqui, tá? Que é o quanto você vai ganhar se ela ficar acima de 36, que é a tua put comprada. E qual que é teu lucro máximo? São esses 89 mais a distância dos strikes. Quanto que é a distância de strike aqui? De 35 para 36 é 1, vezes 100, que é 100 o contrato. Cada contrato equivale a 100 papéis. 100 mais 89, 189, que é o que exatamente está mostrando aqui essa curva de payoff. Aqui um outro exemplo mostrando como que a gente pode fazer para receber um pouco mais. O que você faz para receber um pouco mais? Você monta um pouco mais próximo do dinheiro. Então, aqui você já está recebendo 1,69, né? Que é mais do que o 0,89 que tinha quando nós montamos ali na 35,36. Então, olha aqui, ó, eu fiz até uma superposição dos gráficos. Então, como se comporta isso? Se a gente montasse na 35,36, seria até aqui, ó. Ou seja, você tolera uma queda maior de preços para ficar numa zona de lucro, mas com isso você recebe um pouco menos. Aqui você vê que o topo, né, o pico da curva aqui é menor e essa linha também é menor. Então você vai receber um pouco mais quando você está mais próximo do dinheiro, mas vai diminuir a tua chance de lucro. O que era 80% lá para trás, aqui vai ser 70%. Então essa é sempre a troca que o mercado faz com você. Ok? Quando você está aceitando ganhar mais, você está aceitando correr mais risco. Então, novamente, a gente sempre faz essa avaliação, né, para medir a probabilidade e a exposição do teu risco. Então, por que esses trades são considerados trades com alta probabilidade de lucro? Porque olha que interessante, você fala assim, poxa, Doc, mas já que o delta é igual ao delta da próxima OTM, por que a gente não vende só aquela put em vez de fazer essa complicação do ratio, né? Por conta disso aqui, ó. Quando você está fazendo um ratio aqui na 39,40, por exemplo, o teu delta resultante final é mais 17. Então, já que ele é mais 17, a tua chance de lucro é o inverso disso, é 83%. Se você fosse pegar somente aquela outra put mais fora do dinheiro, lembra que eu falei? O ratio aqui, o delta do ratio é igual ao delta resultante, é o delta da próxima mais fora do dinheiro. O mais próximo do dinheiro aqui, ó, é 0,23. Então esse 0,23 aqui, quanto que daria o teu pop? 77%. Então, se você vendesse somente essa put aqui, essa short put no strike 38, teria um delta de mais 23. Então esse delta de mais 23 aqui, ó,
isoladamente, te daria uma chance de 77%. Então, 77% é menor que 83%. É por isso que aumenta a nossa chance quando a gente faz um rate ao invés de somente vender a put. Tá? Quais são nossas metas de lucro? Dividimos em duas zonas a meta de lucro. A zona 1 é se o papel está nessa área verde, que é a área, digamos assim, não garantida, né? Que ele vai ficar com lucro, que é essa área aqui, mas quando o papel subiu bastante. E a zona 2 é quando o spot está acima da put comprada. Tá? Se você está nessa zona aqui, ó, na zona 2, você deixa esse net credit como o teu goal de lucro. Tá? Se o papel começa a cair, aí aqui normalmente nós somos um pouco mais agressivos. Como nós estamos recebendo um pouco mais, nós somos mais agressivos no sentido de manipular esse trade mais precocemente. A gente pega quando ele está ao redor da short put aqui, quando ele deu 30% do máximo desse pico, nós saímos do trade. Ok? Lembre sempre disso, o lucro máximo normalmente não é atingido na Rachel, é muito difícil você conseguir exatamente esse valor. Não fique esperando chegar no lucro máximo, tem uma meta de lucro aí ao redor de 25%, 30%, 35%, ou se tiver o papel muito para cima aqui, você espere e ganhe esse crédito e já sai do trade. Quais são os ajustes que nós fazemos? Para fazer o ajuste de uma Rachel, você deve lembrar que a Rachel são basicamente duas operações. Ela é uma trava de baixa na put aliado a mais uma short put. Tá? Então nós vimos lá, se o papel subir muito, o que acontece? Você fica no lucro, então você esquece. Se o papel cair é tudo que você não quer, e ele pode cair bastante. Vamos supor que ele caia bastante e venha para cá, tá? Depois que você montou o trade, depois de alguns dias. O que acontece? Quando a ação cai, essa tua trava embutida aqui, a trava de baixa na put embutida, ela já está num lucro máximo. Provavelmente, se ela caiu muito. Tá? Então não vale mais a pena você ficar com isso, você encerra essa trava. Você vende aqui uma put e vende essa call comprada, com lucro, obviamente, porque é uma trava de baixa que lucrou, e você vai ficar só com a tua short put. Aí você faz o quê? Você já é próximo daqueles 22 dias, que é o nosso período chave para você rola isso para o próximo vencimento. Aí a decisão é somente se você vai ajustar esse strike ou não. Nós vamos discutir isso no próximo slide. Mas basicamente é isso. Caiu demais, você encerra essa trava de baixa embutida na Rachel e fica só com a short put. E esse gráfico aqui é um estudo interessante que eu estou dividindo com vocês, com o pessoal da Test Trade, porque sempre uma dúvida que a gente tem. A gente às vezes tem essa dúvida até hoje, dependendo do trade, a gente vai para um lado ou para o outro. Qual que é essa dúvida? Na hora de rolar essa posição short, você vai ajustar novamente o teu delta ou não? Porque lembra que a gente colocou o short ali ao redor de 30 de delta. Vamos supor que caiu muito. Quando você rola também para um delta de 30 naquele vencimento, ou você rola para o mesmo strike que provavelmente vai estar com delta aí diferente de 30. Então foi feito esse backtest, né? Comparando ficar com o trade até o vencimento. Rolar, isso aqui foi um estudo em SPY, vendendo 30 delta na short put e esperando até o vencimento. Então, observe que isso aqui é um risco até maior, a gente nunca espera, a gente rola com 22 dias. Ou você vai rolar num delta de 50 para o próximo vencimento, deixando novamente no delta de 30 após a rolagem. Tá? Então isso aqui, olha que interessante, quando você rebalanceia o teu delta, ou seja, quando você pega aquela opção que está mais próxima do dinheiro, porque o papel caiu, no caso da put, e você rola ela novamente para um delta de 30, obviamente você não vai receber tanto se você rolasse para o mesmo strike, porém você reequilibra o teu trade e se continuar caindo o papel, as tuas perdas são diminuídas mais da metade. Tá? Então é interessante você fazer esse rebalanceamento. Hoje a gente procura fazer isso desde que a gente não role por um débito. Tá? Até quando rola pelo mesmo valor, vale a pena. Isso tudo aqui é para aumentar e estender o período do trade para esperar um retorno dos preços. Tá? O back spread é uma outra operação que é o inverso do ratio spread. O back spread é quando você está fazendo uma operação de débito e você fica long em 2 contratos e short no outro contrato. Tá? O potencial de lucro é ilimitado e, obviamente, como você está comprando essa operação, o teu risco é limitado ao quanto você pagou. Tá? Nós não vamos entrar muito em detalhe do back ratio, é só para dar o exemplo para vocês. O fundamento da aula hoje é o ratio spread. Tá? Algumas operadoras chamam esses spreads de volatility spread, como a Fidelity, por exemplo.
Você vai ver essa terminologia aí nos backspreads, mas não é uma estratégia que a gente usa de rotina, tem a sua utilização, tem muita gente que faz isso e faz ganhando bastante dinheiro, mas não é o método como a gente opera. Tá? Então, como mensagem final, lembrar que os ratio spreads são trades com boa probabilidade de lucro, mas sempre tem o risco ilimitado. Se você não estiver confortável com isso, o que é que você faz? Você vai lá e compra um pozinho na put ou na call para proteger e limitar a tua perda máxima, ok? Normalmente você faz ali ao redor de 10 centavos por contrato pagando isso para não perder também muito dinheiro no quanto você vendeu. É interessante e pelo menos é uma estratégia que eu costumo seguir. Eu geralmente monto depois de grandes perdas financeiras, grandes quedas, às vezes depois de earning até, e de preferência no lado da put, porque é nessa hora aí que o IV Rank vai estar bastante alto. Sempre evite grandes posições com vários contratos. Esse aqui é o segredo de sucesso para todo mundo que opera com venda. Prefira papéis em região de suporte de preços, porque você não quer que o papel continue caindo, e você pode montar na call ou na put simultaneamente num trade. Isso aqui é um double ratio, que vai ser tema de uma outra apresentação. Ok? Se você gostou, clica o like, assina o nosso canal. Se você ainda não assinou, divulgue para os seus amigos. E até a próxima dica do Doc, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre outros trades mais interessantes aí. Daqui a 2, 3 vídeos ligados a ratio spreads e comparando esse ratio spread com a Broken Wing Butterfly. Não perca esse vídeo. Grande abraço.